Oh, glória, paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu não estou reconhecendo essa nova geração de brasileiros que gostam de levantar cedo, irmão. Que é isso? Aleluia. Está tirando a nossa fama de brasileiros. Aleluia. Deus é bom. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 14. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-se, lançaram a mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse, nos bancos de areia de Sirte baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo o sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Pai, nós te glorificamos pela tua palavra, te louvamos por essa nova manhã, te agradecemos que tu és o Deus que muda a história, Senhor Deus, do teu povo. Vem Espírito Santo, vem ministrando nas nossas vidas, Pai. Proclamamos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, eu ainda era jovem, nós tínhamos um retiro. Retiro na época, a gente ainda não tinha as instalações, e fizemos um retiro numa barraca do exército. E essa barraca foi montada e tinha muita gente dentro dessa barraca. E nessa noite veio uma tempestade muito forte, uma chuva muito forte que praticamente destruiu tudo que nós tínhamos feito com a barraca, desmontou tudo. Foi uma trabalheira até de manhã cedo para novamente conseguir montar. A barraca estava todo mundo molhado, todo mundo estava cansado. Mas tinha um homem dentro da barraca, um moço que não percebeu essa chuva. Estava muito cansado e dormiu. E estava bem no meio da barraca. Esse era eu. Eu tinha vindo à noite, tinha trabalhado o dia todo. Na noite anterior tinha estudado, tinha prova, estava tão cansado. Quando eu cheguei nessa tenda, só tinha um lugar bem no meio da tenda. Estava meio insatisfeito, mas peguei o lugar no meio da tenda. E na madrugada, quando veio a tempestade, o único lugar que ficou seco era o lugar no meio da tenda. Eu não acordei. Eu levantei de manhã cedo, vi todo mundo tossindo, todo mundo molhado, todo mundo reclamando. Falei, uau, o que aconteceu? Eu não percebi que a noite toda teve uma tempestade. O que é tempestade na vida do cristão? A Bíblia nos relata vários momentos de tempestade na vida dos discípulos de Jesus. Nós vemos Jesus quando ele vai atravessar o mar de Genesaré indo para o lado de Gadara, quando vem uma tempestade. Nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, Jonas entrando numa tempestade. Aqui nós vemos Paulo entrando numa tempestade. E é interessante que as tempestades, elas têm muitos formatos. Existem muitos tipos de tempestades que assolam a nossa vida. As tempestades na vida. Existem tipos de tempestades, ciclones, furacões, tornados, depressões tropicais. Existem tempestades que trazem granizo. Existem tempestades que trazem ventos de uma velocidade enorme. Tempestades são perigosas. Mas existem também as tempestades que nós enfrentamos nas nossas vidas. Essas tempestades, elas podem ser de ordem profissional, que você no emprego, que você tem dificuldade, que você é demitido. Podem ser de ordem familiar, tragédias familiares. Existem muitos tipos de tragédias familiares. Pode ser da ordem ministerial, que você passa por uma tempestade por causa do seu chamado. Pode ser questão de saúde. Tempestades que nós temos na área de saúde, em geral, são as tempestades que mais nos abalam. Tempestades na área financeira. Existem tantas tempestades que tem tempestades na área judicial. Tempestades em relacionamento. Pessoas que querem o mal, bem propositalmente. Tempestades em questão de psicológica, em questão de medos, em questão de fobias, em questão de herança que nós temos da nossa vida, tempestades de perseguição. Essa noite eu li
uma perseguição violenta numa cidade causada pelos islamistas. E as pessoas já sabem disso, então à noite elas vão para as montanhas, mas um pai de família estava trabalhando, esqueceu, não saiu e foi morto na noite, em março desse ano. Tempestades que nós passamos na nossa vida. O salmista, ele no Salmo 107, ele fala no versículo 25, Deus falou num vendaval que levantava as ondas. Subiam os céus e desciam aos abismos. Versículo 26. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados. E toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa. E serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram. Deus os guiou ao porto almejado. E eles deem graças ao Senhor, porque seu amor é leal e por suas maravilhas em favor dos homens. As tempestades também têm suas funções pedagógicas. As tempestades nos ensinam a vencer as limitações da vida e muitas vezes não percebemos. Quando nós olhamos aqui na história de Paulo, a Bíblia não nos relata a origem dessa tempestade. As tempestades que podem ter sua origem climática, podem ter sua origem obscura, podem ser causadas por vários fatores. E nós vemos que a tempestade, ela nos traz medo. A tempestade nos traz medo e muitas vezes esquecemos da ponderação que Deus faz nas nossas vidas. Alguns capítulos antes de Atos, nós vemos a história em que Herodes manda decapitar um dos discípulos. E eu fico impressionado quando vejo com que ousadia os discípulos continuam seguindo a Deus, sabendo que Deus ele tem esse propósito na vida deles. A Bíblia relata em Atos capítulo 12, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Uma das 3 pessoas chaves do ministério de Jesus, do discipulado, um dos 3 discípulos chaves, malmente Jesus subiu aos céus, Tiago ele é executado. E já depois querem executar também a Pedro. As tribulações, as aflições que nós temos nessa vida, nós muitas vezes não percebemos o quanto Deus trabalha nas nossas vidas, mas quanto o inferno batalha contra as nossas vidas. Nós temos um inimigo, e ele é ativo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele é o príncipe desse mundo. E muitas vezes nós não percebemos que a intenção dele é matar, roubar e destruir, quer seja a vida, quer seja o ministério, quer seja a sua paz de espírito. E o inimigo, com muito sucesso, tenta nos trazer medo através das tempestades. Eu não sei se você já esteve numa tempestade uma vez física realmente. Noite passada tivemos tempestades violentas no sul dos Estados Unidos. 3 estados foram afetados por furacões tremendos que devastaram todas as cidades. O vento ele é muito poderoso e ele destrói. Muitas vezes o inimigo ele destrói, o que ele mais quer tentar é destruir a sua fé, destruir a sua esperança. Mas Deus tem um propósito e Deus tem um plano nas nossas vidas. E nenhuma atribulação, nenhum ataque do inferno contra a nossa vida poderá nos afetar. Eu lembro nesse dia da tempestade, tinha uma jovem, ela estava do lado da barraca, estava cantando. Jesus Cristo é o Senhor mesmo sobre tempestade, mesmo sobre os demônios. Eu pensei, que fé maravilhosa. Irmão, quando nós não nos deixamos afetar pela tempestade. Por outro lado, existe o perigo quando você não percebe a tempestade, você fica dormindo dentro da barraca, você não percebe que o mundo jaz no maligno, você não consegue ver o mundo espiritual, você não consegue ver que o inimigo luta contra a igreja, luta contra a família, luta contra a paz do espírito e principalmente luta contra o seu ministério. Muitas vezes as tempestades nos fazem sairmos do propósito de Deus. Eu tenho muitos colegas meus que fomos juntos na escola bíblica, mas que saíram do chamado por causa de tempestades. Tempestades familiares, tempestades conjugais, tempestades financeiras, tempestades políticas que tiraram eles da obra do Senhor. Hoje muitos deles têm uma vida tranquila, mas não representam mais perigo para o inimigo. Não estão mais nas fileiras dos soldados lutando pelo amor do Senhor. Hoje estão ao lado,
Ainda vivem, mas não são mais representantes da obra de Cristo aqui na terra. Deus nos chamou. Eu fico maravilhado quando eu vejo a obra de Deus nas nossas vidas e que Deus tem um propósito. O propósito de Deus, ele fala em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas vai ter tempestade, vai ter ataques, vai ter muitas tempestades. Tivemos agora no sul do Brasil tempestades que fizeram inundações jamais vistas antes, catastróficas. Destruíram famílias, destruíram povoados, destruíram centenas de pessoas, foram mortas, que até hoje nem se sabe, todos os vilarejos que desapareceram do mapa por causa das enchentes, tragédias causadas, tempestades de inundações, que trazem traumas, que trazem perdas, que trazem morte e que trazem desespero. E a Bíblia relata aqui que quem escreve é Lucas, e ele escreve da seguinte forma: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, e finalmente nós perdemos toda a esperança de salvamento. Lucas também, que estava escrevendo, ele mesmo, ao que indica, perdeu a esperança. As tempestades muitas vezes nos roubam a esperança. Não temos mais perspectiva de vida, aconteceram coisas trágicas, a morte de um ente querido, uma doença catastrófica. Tivemos no passado a pandemia que ceifou muitas vidas de brasileiros. E muitas vezes isso rouba a nossa fé, rouba a nossa esperança e tira o amor que Deus tinha derramado aos nossos corações. Nós vivemos num tempo em que vemos que a volta de Cristo está iminente. Nós vemos um tempo em que vemos tempestades, tanto tempestades políticas causadas pelo inimigo, quanto tempestades de antissemitismo, tempestades contra a Igreja de Cristo, que sofre uma perseguição, mesmo nos países democráticos hoje, de tendência à esquerda, como nunca teve antes. Tempestades em questão de autoestima, onde nós nos decepcionamos conosco mesmo, porque em algumas tempestades não reagimos como o figurino manda, como achamos que deveríamos ter reagido. E nós perdemos toda a esperança. Lucas falou. Chegamos ao ponto que perdemos toda a esperança. Mas tinha um que não perdeu a esperança. Tinha um que tinha passado por cadeias, tinha passado por tribulações, estava acorrentado nesse navio, era prisioneiro desse navio. Mas era um que sabia do propósito de Deus na sua vida. E no meio de toda essa tempestade, eu fico imaginando aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aí a Bíblia relata, no versículo seguinte, e Paulo, levantando-se, disse: ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem adoro, dizendo, versículo 24, Paulo, não tenha medo. Preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio que acontecerá como Deus disse, mas seremos arrastados para uma ilha. Levantou-se o homem no meio dessa tempestade que tinha visão espiritual, que sabia que Deus era com ele, que sabia que nenhuma arma do inferno contra a nossa vida prosperará quando Deus é conosco. E ele se levantou e falou, tenham ânimo. Nessa noite, quando eu estava no meu tempo de meditação, nessa noite, quando eu estava orando, nessa noite, quando mesmo com a tempestade eu tinha a minha vida de meditação, Deus falou comigo e disse, olha, eu te darei todas as pessoas que estão nesse navio, todos os 276 tripulantes, por tua causa. Por isso, não tenham medo, porque Deus está neste navio, porque Paulo estava neste navio. Essa tempestade teria um fim desastroso se Paulo não estivesse nesse navio. Às vezes Deus permite tempestades para que o povo veja que Deus é contigo. E essa é a minha oração, que nós não permitamos que as tempestades roubem a nossa fé, que as tempestades roubem o nosso amor, que as tempestades roubem o nosso ministério. Não permita que o inimigo roube aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Não se afaste do propósito de Deus na sua vida. Mesmo que o inferno esteja trazendo tribulações, mesmo que o inimigo esteja se abatendo sobre você, mesmo que o diabo esteja lutando contra você, e você sinta toda a pressão do inferno, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele opera, Ele liberta, Ele traz, e independente da circunstância, independente da origem dessa tempestade, Deus é contigo. Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, e nós caminhamos para a Nova Jerusalém. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria é nos céus. E quando sabemos que Deus é conosco, não temos mais medo.
Sabemos que Ele nos traz esperança no amor de Cristo. E Ele é o Deus que opera nas nossas vidas. E Ele faz a obra para andarmos na sua presença. Não tenha medo. Mesmo nas tempestades, mesmo quando o inferno rufar tão forte, mesmo que o diabo esteja bradando com ondas violentas, Deus é contigo. Se Jesus está no barco, nada pode afetar. Se Deus está contigo, mesmo a morte não é inimigo. Porque em Cristo Jesus, aleluia, somos mais que vencedores. Amém? Oh, glória! Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que temos esse livre acesso a Ti, Senhor. E, Senhor, nós sabemos que Tu és o Senhor tão poderoso, Senhor, Tu és aquele que está do nosso lado, cuida de nós, Senhor, nos guia, nos protege, nos guarda. Senhor Deus, nós vivemos neste mundo, Senhor, e tem tantas coisas acontecendo à nossa volta, muitas vezes, Senhor Deus, perdemos o foco, Senhor Deus, mas nós queremos olhar para Ti, Senhor, sabendo se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo nas tempestades, mesmo em situações difíceis, Senhor Deus, aquilo que acontece à nossa volta, que muitas vezes nós não entendemos, nós não conseguimos, Senhor Deus, realmente entender, mas Tu és aquele que está no controle e Tu queres que nós, como Teu povo, sejamos um referencial Teu, que nós temos os nossos olhos levantados para Ti, que Teu amor, Senhor Deus, possa brilhar nas nossas vidas, fazer diferença neste mundo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Capacita cada um, Senhor Deus, que nós não olhamos demais, Senhor Deus, para os nossos próprios desafios, aquilo que nós achamos que está sendo difícil, mas sim que nós possamos ter essa intimidade contigo, essa comunhão contigo, andar contigo, ser vitorioso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que possamos ser esse instrumento Teu, Senhor, neste mundo, Senhor Deus, onde é que tem tanta escuridão, tantas tempestades que nós vemos dia a dia, Senhor, com pessoas acontecendo à nossa volta, Pai, mas que nós possamos ter esse alicerce em Ti, que esse fundamento que é fundado, Senhor Deus, na Tua palavra, permitindo que Tu venhas trabalhar no nosso coração, que o nosso coração possa ser puro, limpo, Senhor, que realmente um coração de adorador, um coração que Te louva, Senhor. Vem Tu cuidando, renovando a força de cada um, Senhor. E, Senhor, nós queremos Te glorificar. Até aqui o Senhor nos tem guardado e guiado, nos tem protegido, temos liberdade de nos reunir. Obrigado, Senhor. E também este dia nós entregamos nas Tuas mãos, dizemos muito, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.